O programa a seguir é livre para todos os públicos. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Queridos, a paz do Senhor, estamos com a nossa programação e hoje nós vamos, como sempre, falar a respeito do reino dos céus, falar a respeito do reino de Deus, e nós temos aí o nosso convidado que tem vindo à sexta-feira, sempre nós temos trago alguém para juntos em comunhão e unidade expressar o Evangelho de Jesus. Nós estamos com o nosso querido e amado evangelista Wellington, que também é membro da Igreja Templo da Salvação. Nós estaremos batendo um papo aí prazeroso a respeito do reino do Senhor. Tenho certeza que você será edificado com a mensagem de hoje. Você não vai sair daí, vai ficar ligado na programação, porque tem algo que Deus quer falar com você. Tem algo que você precisa ouvir para despertar os seus sentidos espirituais. Paz, Senhor evangelista Wellington. Pai do Senhor, apóstolo. Eu estou chamando o pastor de apóstolo São Paulo, como alguém estava me contando a história. O apóstolo Paulo, até é uma irmã que chamou ele. Mas hoje, para nós, é um prazer novamente adentrarmos a sua casa. Bom dia para vocês que estão nos assistindo através da televisão, ou através da internet, ou através do Reprise, que é uma boa noite. E para nós é um prazer falarmos dessa pessoa maravilhosa, desse reino que Jesus vem implantar aqui na terra e chegarmos até você através desse programa. Que o Espírito Santo do Senhor possa adentrar o seu lar, o seu coração, que você possa ser edificado, porque o que nós vamos comentar e falar é nada mais do que a palavra do Senhor. Essa palavra que edifica, essa palavra que limpa, que transforma, essa palavra que batisma, essa palavra que dá salvação, dá cura, dependendo do que você aí do outro lado da câmara está passando agora. Nós não podemos fazer nada. Eu, pastor Apolo, nós não temos poder de fazer nada. O que nós podemos é interceder por você, orar por você, mas nós temos um. E é esse mesmo que está aqui, esse mesmo que está contigo aí agora. É a pessoa do Espírito Santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que fez todas as coisas. E nós vamos poder comentar um pouco a respeito do reino dos céus, falar com os irmãos, falar com os amigos e levar uma mensagem onde Jesus transforma a sua vida, onde Jesus entra no seu coração. Nós, mais uma vez, nós queremos agradecer a você por este momento, você está sintonizado aqui no nosso programa do Praticar é Verdade, que já é sugestivo, já é uma palavra que Jesus deixou, que nós não temos que só ouvir, nós temos que praticar. Aquele que pratica é semelhante àquele que fez a casa na rocha. Então essa rocha é Jesus. Que nesta manhã nós possamos levar até você, através dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, essa mensagem que vai realmente mudar a sua vida, vai transformar o seu ser. Se você está com alguma enfermidade, nós também vamos orar para que o Senhor Jesus possa curar. O Senhor Jesus é o Deus que cura. A palavra do Senhor fala que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Isaías 53, se você tiver um momento hoje, poder abrir a sua Bíblia, você vai poder entender o que Jesus fez para que nós tenhamos a paz, para que nós tenhamos a cura dele, para que os nossos pecados sejam limpos através da cruz do Calvário. Que nesta manhã você possa ficar ligado agora. Pede o Espírito Santo para adentrar agora na sua mente, para que você possa entender o que nós vamos falar aqui. E que Deus abençoe vocês e que a graça de Jesus alcance seu coração. Amém? Amém. Queridos, hoje eu gostaria que você que tem acompanhado conosco a programação, são diversas pessoas, pessoas de outro ministério, irmãos espíritas, católicos, têm nos acompanhado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, nós vamos lendo e vamos comentar esta passagem para a sua edificação. Enquanto você procura, fica claro que nós temos a nossa congregação no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, número 639,
ao lado do Sacolão Center. E ali nós temos reuniões de quarta a domingo. Nós estamos na quarta-feira com um culto de oração, de batalha mesmo, de clamor. Você que tem uma causa impossível, deseja solucionar, nada melhor do que apresentar aquele que pode todas as coisas. Toda quarta-feira, às 19h30, no centro, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, às 7h30 da noite, às 19h30, toda quarta-feira. E os nossos cultos são de quinta a domingo, 19h30, de quinta a sábado, às 19h30, e todo domingo, às 19 horas. Então fica aí a semana inteira atendendo você. E de segunda a sábado, nós temos o nosso clamor às 5 horas da madrugada. Você que está me assistindo, às vezes é de outro ministério, de outra igreja, ou perdeu aí a força da oração e precisa um renovo, nada melhor do que ser um daqueles que busca o Senhor de madrugada. Às 5 da manhã nós estamos com a igreja aberta, clamando ao Senhor. Igreja Templo da Salvação, na rua Doutor Pedro Luiz, número 639. Efésios 3:14, Paulo faz seu clamor e vai dizer assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha que interessante, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Nós vamos comentar essa palavra poderosa. E em nome de Jesus, conforme o evangelista Edson falava. Irmãos, já foi me dito aqui na programação, já recebi ligações de pessoas dizendo assim: pastor, enquanto meu pai ouvia a programação, algo foi mexendo com ele foi liberto da bebida e do cigarro. Pessoas já me ligaram dizendo assim: pastor, eu fazia uso de 6 tipos de remédio depois de uma tragédia na vida que me aconteceu. Assistindo a programação, hoje eu estou livre dela. Porque a palavra de Jesus, ela confronta, transforma e purifica. Então, só de você ouvir, a luz vai começar a entrar na sua casa, no seu ser, no meio da família. Você começa a ter revelações, direções das coisas do Senhor. Então, às vezes, na hora que chegar no final da programação, a oração é só uma confirmação que você já recebeu o milagre, já recebeu uma cura, a bênção. Nós, da Igreja Templo da Salvação, nós temos uma linha de preocupar das coisas espirituais e aquilo que falta no terreno, nós temos certeza que é acrescentado. Eu gostaria de puxar você para esse nível hoje, em nome de Jesus. Nós vamos estar comentando, eu quero comentar só o primeiro versículo, deixar o evangelista Edson à vontade, e aí nós vamos trocando aqui palavras a respeito do reino. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. Nós estamos num nível de buscar um avivamento, de buscar uma presença do Senhor maior, de buscar um nível no Espírito, e nós temos nos colocado de joelhos diariamente, o dia inteiro, dia e noite, diz o Senhor, em tempo todo, em constante oração, por uma causa. Então você precisa, desde agora, ter esse versículo. Ó, por esta causa me ponho de joelho. Por qual causa você está colocando-se de joelho na presença do Senhor? Qual é o seu sonho? Qual é aquilo que te move, que te faz levantar mais cedo, dormir mais tarde, que te levanta pela madrugada? Por qual causa vocês têm colocado na presença do Senhor? Porque se você é esse desfilho de Deus e não tem propósito nenhum, querido, você está completamente fora do eixo do mundo espiritual.
Se você conhece o Evangelho, conhece a palavra de Jesus, conhece as ministrações dos dons e você não tem se colocado diante de Deus em prol da família, do filho, da sua vida espiritual, do ministério, da liderança, do clamor por um avivamento, por qual causa você tem se colocado de joelho? Porque tem pessoas que não se colocam de joelho diante de Deus, não se colocam diante do altar para buscar o Senhor, e aí vive na igreja sendo servos de Satanás. São canais de contenda, canais de confusão, canais de pessoas de pecado, de imundícia, porque não se coloca diante de Deus e são servos do maligno. Por qual causa você vai ao altar? Deus está falando com você que está assistindo, você conhece do Evangelho, você que está em outro ministério. Qual é a sua ocupação e qual é a sua obra? Evangelista Wellington, fica à vontade. Verdade, pastor Apolo. A gente começa a refletir naquilo que está escrito aqui na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é tão rica, mas ela é tão rica, que nos leva a vários lugares. E nada mais, nada menos, quem está dizendo aqui é o apóstolo Paulo. Ele falando que ele se coloca de joelho por essa causa. Nós estamos numa campanha ali na igreja, todos os dias, de segunda a sábado, das 5 às 7 da manhã. Nós não estamos nos pondo de joelho. É uma expressão interessante, tem muita gente que acha que é uma religião poder dobrar o joelho. Mas a palavra do Senhor ela é muito mais além do que nós pensamos. Quando nós nos pomos de joelho, nós estamos também reconhecendo a soberania daquele que nós estamos falando. O Senhor ele é soberano. Ele é que tem todo o poder, não existe poder maior do que o Senhor. Então nós reconhecemos esse poderio, então nós levamos as nossas causas. Eu não sei que causa que hoje você está passando, o pastor Apolo acabou de mencionar, às vezes você está passando por doença, enfermidades, e tem muitas outras coisas, um filho envolvido com coisas que não deve, ou até mesmo um ente querido enfermo nos hospitais, ou até mesmo no presídio. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o pessoal do presídio, nós estamos fazendo um trabalho, eu, o pastor Apolo, o pastor Júlio, e toda terça-feira nós estamos lá e eles assistem lá, de vez em quando eles mandam mandar um abraço, então nós estamos mandando um abraço, que Jesus possa entrar aí, irmãos, no seu coração agora. Então, queridos, nós estamos falando sobre nos prostrar de joelho, e a reconhecer a soberania, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Inclusive, ao decorrer desse texto que nós lemos, o pastor Apolo já leu, ele vai falar sobre esse poder, que ele é infinito, é um poder que transcende a nossa mente, é um poder que vai além do que nós pensamos. E além disso tudo, é um poder que vai de encontro ao seu coração. Ele é um Deus coletivo, mas também é um Deus individual. Deus trata cada um da maneira que nós temos de relacionamento. Cada um tem uma maneira afetiva de lidar com as outras pessoas. E Deus não é diferente. Deus, Ele dá, Ele comunica, Ele se faz presente através da individualidade nossa. Cada um de nós temos uma individualidade. E Ele é aquele que chega até a nós. Ele é aquele que chega até as nossas necessidades. A própria palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. Então, toda vez que clamamos a Ele, toda vez que dobramos o nosso joelho reconhecendo que Ele é soberano, Ele vem sobre nós, Ele vem batalhar a nossa causa, seja ela qual for. Para o Senhor não existe impossível, existe impossibilidade na nossa mente humana. Na mente do Senhor não existe impossibilidade. Na mente de Cristo, todas as coisas Ele fez para a glória do louvor dEle. Hoje mesmo eu estava comentando, depois da oração com os irmãos, a respeito desse versículo que fala que o Senhor Ele faz todas as coisas no propósito dEle. Em certas versões diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade. Às vezes até num detalhe que nós deixamos passar despercebido, que nós até pensamos que é uma coisa que não é agradável agora. Mais na frente nós vamos ver que tudo é tratamento do Senhor. Tudo é uma maneira de Deus tratarmos conosco, no caso, individualmente. Mas que nesta manhã nós queremos falar para você, meu querido irmão, meu querido amigo, ou nesta noite, através do Reprise, que o Senhor, Ele pode todas as coisas. O tempo para Ele não é igual ao nosso. Ele consegue agir lá no passado, no presente e no futuro, que para Ele é um círculo só. Então, você pode estar ouvindo essa programação agora à noite na sua casa, aí, nessa reprise, ou até mesmo nessa manhã. O Senhor vai de encontro ao seu coração. É só você abrir esse coração. É só você se pôr de joelhos
no caso, não é simplesmente o ato de enjoelhar, é abrir o coração e deixar esse Jesus entrar, ele limpar, ele transformar. Ele fez isso na minha vida, fez na vida do pastor Apolo, fez na vida do pastor Júlio, dos irmãos que estão aí do outro lado da câmara agora, os irmãos em Cristo. Fez através de amigos que vocês conhecem, de pessoas que antes se prostituíram, não prostituem mais. São pessoas que se drogavam e não drogam mais. São pessoas que roubavam e não roubam mais. Isso só é através desse Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando nesse texto, esse Deus que pode todas as coisas. Não é mesmo, pastor Paulo? Amém. Graças a Deus. Então, Paulo vai dizer que ele tinha um motivo, o qual ele ia diante do Senhor. Irmãos, nós temos visto isso, eu tenho presenciado isso, a gente como pastor conversa com várias pessoas, e assim, as pessoas têm nos procurado e dito assim, pastor, qual que é a minha vocação, qual que é o meu ministério, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei mais o que eu faço. Satanás tem cegado as pessoas de tal maneira que a vida não é algo como deveria ser, ou seja, o Senhor nos colocou aqui para um propósito, nele. Eu tenho uma missão. E é tão sério que quando se eu falho na minha missão, outras pessoas sofrem, que tem outras pessoas que estão ligadas a mim nesta vida. Ainda que eu não seja insubstituível, ou seja, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Mas eu tenho uma importância. Você tem uma importância. Presta atenção, quando um filho sofre, o evangelista Hélio citou aí, um filho que entra para o mundo da criminalidade, ele não sofre sozinho. Há um raio de um alcance ali que a família, amigos, conhecidos, terceiros e não sei quem sofre com esse mundo errado que ele está inserido. Agora, quando ele também caminha em prol da luz, há uma iluminação em todas as pessoas que estão à sua volta. Então, nós somos responsáveis por nós e por outras pessoas. E Satanás, ele cega o entendimento das pessoas com engano, com diversão, com a maldade, com o pecado, com um tipo de coisa para que as pessoas não cumpram o seu propósito em Deus. E não cumprindo o seu propósito em Deus, a vida se torna fútil. A vida se torna sem sentido, a vida viver se torna uma coisa assim, de consequência. O que vier é lucro, né? O que dá está dando e não importa mais. Isso é um grande engano. Você deve lutar, vou colocar você deve lutar para apossar da sua salvação, diz no Evangelho de Marcos. Toma posse, ou seja, um esforço. É lógico que já é de graça, o Senhor já conquistou, mas tem algo nosso, tem um compromisso nosso, tem um esforço nosso, tem um levantar nosso. Então, se você não tomar posse, não colocar diante de Deus o seu pedido e não trabalhar e não se esforçar em prol do reino, aí você vai se tornar religioso. O religioso é o que vai para a igreja, é o que assiste o louvor, é o que prega, às vezes, é o que gosta de falar de Jesus, é o que contribui na igreja, mas ele não tem vida com Deus. Ele não tem presença com o Senhor. Às vezes uma festa vai o chamar mais atenção do que a presença do Senhor. Deus está chamando você para esse encontro verdadeiro, para voltar a essa essência. Vamos continuar no versículo? Amém. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que ele se coloca de joelho, ele tem um propósito. Qual que é o propósito dele? Orar em favor das famílias, da igreja, orar em favor da comunidade. Para quê? Versículo 16. Para que, segunda a riqueza da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A oração do apóstolo é: eu quero que você seja crente verdadeiro. Eu quero que você seja filho de Deus de fato. Eu quero que vocês abandonem toda e qualquer ação do maligno. Eu quero que vocês não satisfaçam suas vontades perversas. Eu quero que vocês experimentem e sejam cheios do prazer de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que de fato você seja transformados. Amém. Por quê, queridos? O que tem na igreja, como se diz já um escritor, são pessoas convencidas, não é convertidas. O convencido, ele só acha que é e fala que é e não é. Agora, o convertido, ele tem uma mudança.
E o Senhor tem nos chamado a atenção para colocar-se diante de joelho de Deus para buscar, de fato, esse conhecimento, essa profundidade, comprimento, altura, largura, esse conhecer a plenitude e viver essa plenitude de Deus aqui nesta terra. É possível você servir a Deus e não pecar, e fugir da prostituição, fugir do adultério, fugir do roubo, fugir do ódio, fugir da maldade, da contenda, fugir da acusação. É possível e é seu dever como filho de Deus. O Senhor tem nos cobrado isso nesses últimos tempos. É possível você ser filho de Deus e ter a plenitude do Senhor, ser cheio da misericórdia. É lógico que vai ter um contexto, né? O ambiente onde você está, as pessoas têm que ter esse comportamento, você tem que clamar por isso, mas que é possível é. Nós, da Igreja Templo da Salvação, não somos a única igreja da cidade, graças ao Senhor, é que é uma cidade cheia de igrejas, mas nós temos buscado isso. Como indivíduos, somos a igreja como um todo, mas também somos a igreja como únicos, como indivíduo, que o Senhor vai olhar para nós e falar, o que vocês estão fazendo? Nós estamos clamando pela misericórdia, pelo Espírito do Senhor, pela vida no altar. Temos ficado cansados de ter um culto, onde Deus fala um dia, outro não, onde às vezes o louvor é bacana, outro não. Não, nós temos que viver na plenitude de Deus. Cedo, tarde, noite, no trabalho, em casa, na igreja, tem que ter uma unidade. Nós cremos nisso. Você tem que crer nisso. Aí a família muda, a igreja muda, o pastor muda. Evangelista Wellington. Amém, é isso mesmo, queridos. Isso que o pastor Apolo está falando. O próprio texto está dizendo, ele dá a chave para nós como andarmos nisso, como andarmos sem pecar, como andarmos fazendo as coisas do Senhor. O versículo 16 ele fala aqui, para que segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza da sua glória, nós não temos, a nossa mente não consegue imaginar a riqueza da sua glória. Quando nós podemos ver algum país rico, como por exemplo Dubai, você chega em Dubai e os palácios são todos folheados a ouro por causa do petróleo, por causa da riqueza da terra. E aqui o Senhor está falando uma coisa acima disso, acima de ouro, acima de joias, acima de qualquer coisa, a riqueza da sua glória. Ele nos dá a maneira de como nós andarmos. No próprio versículo, seguindo o versículo, diz assim, para que conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior. É interessante que nós sejamos fortalecidos no poder. Esse poder aqui é o dínamos. Dínamos lá do grego, que é o que nós conhecemos aqui como dinamite. Esse poder de explosão. A dinamite ela tem capacidade de pegar uma rocha e esmiuçar a rocha, dependendo da potência, né, dos objetos que você usa, dos elementos que você usa sobre isso. E aqui o Senhor está falando sobre esse poder mediante ao Espírito Santo. É o mesmo poder que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos. Ficai reunidos para que sejais revestidos. Ali em Atos 1,8 fala sobre o Espírito Santo. Que veio o poder através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá esse poder de podermos andarmos nele. Gálatas diz, eu gosto muito desse versículo 5,16, que fala, andai no Espírito e jamais satisfarei o desejo da carne. Jamais é nunca. Então nós temos que andar, fortalecer